Queridos amigos do programa Opinião Espírita, pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, sejam todos bem-vindos. Hoje, como havíamos anunciado na semana que passou, nós vamos ver uma das encarnações da mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, narrada por ela mesma no livro Cartas de uma Morta. E o mais bonito, recebida pelo seu filho, Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. A todos, a nossa gratidão, que Jesus nos abençoe e nos ampare em mais esta oportunidade. Queridos amigos, que alegria em poder estarmos juntos aqui pela TV A Caminho da Luz, através do seu canal no YouTube. Antes de darmos início ao programa, eu gostaria de pedir a você que vem nos acompanhando e que ainda não se inscreveu no canal do YouTube. A sua inscrição é muito importante. É verdade também que tem muitas pessoas que falam assim para mim: André, eu tenho uma dificuldade muito grande em mexer com essa parte tecnológica. Eu não sei mexer muito com o meu celular, eu não sei mexer muito com o meu telemóvel, que é como se chama o celular em Portugal. Eu não sei mexer muito, eu não tenho muita familiaridade com o computador. Então o Paulo, que é quem está filmando e quem estará editando o programa de hoje, ele vai dar um print na página com o passo a passo. Não tem segredo, e ali você vai poder acompanhar conforme ele está fazendo e você se inscreva na nossa página. A sua inscrição vai possibilitar que você receba as notificações, e nessas notificações estará contendo os vídeos que nós subimos semanalmente no canal. Por isso que a inscrição ela é muito importante. Então você que ainda não se inscreveu, inscreva. Você que está nos acompanhando por outro veículo de comunicação que não é o canal do YouTube da TV, você digite youtube.com/TV A Caminho da Luz. A sua inscrição, uma vez mais eu repito, a sua inscrição ela é muito importante. Como havíamos dito na introdução e também no final do programa anterior, nós hoje estaremos vendo uma história passada por Maria João de Deus numa vida passada. Uma história que você vai ver que é marcada por muitas reflexões, por muitas análises. Aqui ela está abrindo um pouquinho do seu coração. As percepções que ela teve a partir do momento que o amigo espiritual que lhe tutelava permitiu que ela pudesse ter essas noções. Então hoje nós vamos ver o capítulo que se intitula Histórias de uma Reencarnação, quando ela nos fala: experimentei nessas sensações de volta ao passado, o vácuo de meu coração envenenado pela atração dos gozos mundanos. Antes de retornar ao orbe, para minha derradeira encarnação, vi-me como um ser errante, sem destino, crucificado pelo isolamento e pela condenação da consciência poluta, perambulando, mas retida no mesmo lugar, como se fora chumbada ao solo, encontrei alguém que reconheci ser um espírito querido à minha existência. Aproximei-me, então, depois de longa ausência, daquela que me serviu de mãe, a quem conhecestes. Como me sensibilizou vê-la naquela situação de humildade, lutando com 1000 asperezas num destino de pobreza ingrata. Acerquei-me daquela jovem de faces maceradas nos trabalhos e lembrei as alegrias mentirosas que fomos partícipes no passado. Tive ímpetos de incitá-la a abandonar as tristezas de sua vida material, mas uma voz imperiosa ordenou que eu me prostrasse de joelhos. Contemplei genuflexa o seu semblante cheio de serena grandeza no infortúnio e chorei muito, exclamando. Antes de nós darmos continuidade, aqui ela está falando as sensações que nós todos somos possuídos.
quando olhamos, quando relembramos, quando voltamos no túnel do tempo, dessa mesma encarnação, quantas vezes não lembramos do que fizemos em parceria com outras pessoas e que hoje, mais maduros, mais evangelizados, mais equilibrados, não voltávamos a fazer. Ou quando nós lembramos de uma pessoa que foi muito cara na nossa vida e que a desencarnação levou-a ao plano espiritual. Então aqui ela está narrando uma sensação que nós todos possuímos. É verdade que ela de um modo mais dilatado, porque ela estava tendo as reminiscências do ontem e ela encontrou aquela que havia sido a sua mãe, numa situação difícil, numa situação de penúria. E ela, quando se viu, estava de joelhos perante aquela situação toda. Aí ela exclama: ó, tudo que já sorveste comigo, na taça das efêmeras felicidades da terra, o mesmo vinho de envenenado sabor, e que hoje resgatas na túnica dos pobres e dos humilhados as dívidas de outrora, ajuda-me em meus bons desejos. Eu quero também esconder nos trapos da plebe anônima e sofredora as úlceras da minha enorme desdita. Lavarei com lágrimas as nódoas da minha consciência. Seja eu sangue do teu sangue, carne da tua carne. Dá-me das tuas vestes e das tuas preocupações. Dá-me dessas dores que hoje te crucificam e desses desgostos que desfazem os teus enganos e ilusões, porque só esses sofrimentos salvadores balsamizarão as minhas feridas, devolvendo-me a paz consoladora. Recebe-me, ó Espírito bem-amado, afaga-me em teu carinhoso regaço, para eu adormecer. Esquecendo, eu tenho necessidade de ouvido numa luta nova. Nessas rogativas sinceras, vi que o rosto daquela mulher se cobria de lágrimas. Pensamentos tristes e amargosos envolviam-na. É que os meus apelos repercutiam no seu coração. Chorando, senti-me exausta de forças, sem poder erguer-me da prostração. Vibrações de uma brisa misteriosa varriam, entretanto, do meu cérebro esgotado as mágoas e as preocupações. Eu perdia a consciência de mim mesma. É que dava o primeiro passo para o meu renascimento na terra e, segundo os meus desejos, aquela mulher me recebia em seu seio para, igual a ela, sorver o fel da aprovação redentora e, imitando-a, fui também mãe para sofrer e me redimir. Aqui nós passamos a ver uma situação muito curiosa. Por quê? Porque aquela mulher se encontrava, aquela que havia sido a mãe de Maria João de Deus, numa situação muito delicada, num sofrimento muito grande. E mesmo a sua última encarnação ter vindo como uma mulher simples, mãe de muitos filhos, passando por muitas situações complicadas na vida, aquela mulher não conseguiu fazer o que Maria João de Deus fez, conseguir se livrar daquilo tudo que trazia ainda aquele ar de nobreza, aquele ar de prepotência. Maria João de Deus, pelo contrário, aceitou a sua última vida com muita sabedoria, fez a sua parte, passou por todas as dificuldades, mas não esmoreceu, não permitiu que o desânimo abalasse, não permitiu que as dificuldades abalassem, encarou a vida. É evidente, deixou filhos pequenos, 9 filhos, junto com seu esposo, João Xavier, mas em momento algum perdeu a crença em Deus. E a partir do momento que ela chegou no mundo espiritual, pôde dar continuidade na sua jornada. Essa que havia sido a sua mãe,
não ocorreu mesmo. Ela deixou com que a revolta, a melancolia, ela deixou com que as dificuldades falassem mais alto e entrou numa faixa vibratória terrível. E quando Maria João de Deus relembrou, viu a cena toda e levou umas palavras ao coração daquela que havia sido um espírito muito caro para ela, aquele espírito começa a sentir um misto de dificuldades, de problemas, mas também passa a sentir um pouco de amor, que há muito tempo ela não sentia. Agora nós vamos dar continuidade quando no capítulo seguinte tem como título a história viva das coisas, quando Maria João de Deus nos fala: depois de nos adaptarmos à vida livre dos espaços, quando o ser não se encontra debaixo de paixões absorventes e a sua consciência se despovoa das lembranças penosas, compreende-se quão sublimes são os atributos das almas, ornamentos luminosos do incomparável dom divino da inteligência. Uma das faculdades acerca da qual ouvia maravilhosas dissertações era a que fornecia ao espírito o poder de penetrar o passado longínquo, não para se examinar individualmente, mas para o estudo de épocas, de costumes, de civilizações, de raças, lendo a história viva da evolução humana. Eu ainda não me aventurara nesse terreno, para o qual me julgava balda de forças. Todavia, alguns estudiosos sentiam com tamanha intensidade a sede de auscultar o pretérito da humanidade que solicitavam o auxílio de mestres aptos a coadjuvá-los para isso. Então é importante que no mundo espiritual existe também toda uma hierarquia. Você precisa ter autorizações, você precisa ter equilíbrio, serenidade, ter forças para relembrar o seu ontem, ter ânimo para a continuidade da vida e naturalmente você vai poder, auxiliada pelos mentores maiores do outro lado, auscultar, visualizar épocas longínquas, como ela mesmo nos diz aqui, não a título de curiosidade, mas a título de compreensão. Mas você compreender isso no mundo espiritual é diferente de você compreender isso na nossa dimensão. Nós estamos falando de uma dimensão que os espíritos já estão compreendendo, o que para muitos de nós é uma dificuldade muito grande. Viver aqui na crosta, nós não temos esse mesmo amparo que eles têm lá pela nossa invigilância, pela nossa pouca fé, pela maneira que nós lidamos com a vida, pela potencialidade que nós damos para os problemas e o menosprezo que nós temos para as alegrias do nosso cotidiano. Então, esta mentalidade ainda deixa tudo muito nevoento quando nós vemos a vida, quando nós vemos o nosso hoje com correlação ao ontem. Então, aqui nós estamos falando de pessoas que já têm preparo, treinamento e têm o ok dos espíritos maiores para isto. Porque quando eles fazem isto, eles também precisam do auxílio dos seus maiores, dos seus benfeitores, dos mestres que têm aquele cabedal para ensinar, para ajudar, para auxiliar. Então nós passamos a ver que o assunto ele é muito vasto, nós não podemos olhá-lo uma vez mais do ponto de vista superficial, não. Nós merecemos e devemos entrar um pouco mais. E o último capítulo que veremos no programa de hoje é para despertar a consciência espiritual, quando ela nos fala. Organizavam-se, então, reuniões no ambiente em que me encontrava, onde vários mentores espirituais operavam como se fossem émulos de Mesmer. Então aqui nós só vamos dizer, até uma nota que está aqui do autor espiritual, Mesmer, Franz
Anton Mesmer viveu de 1733 a 1815. Foi um médico austríaco, segundo o qual todo ser vivo é possuidor de fluido magnético. Então, Mesmer foi o pai do magnetismo animal aqui na Terra. Ele é uma personalidade muito respeitada, um magnetizador na sua época e até hoje, muito respeitado, estudando o fluido, que aqui mesmo ele fala, o fluido magnético, e que merece da nossa parte sempre ser realçado. Nós sempre que temos oportunidade de fazermos a pomadinha Chico Xavier, Mesmer é sempre uma das figuras estudadas por todos nós. Em experiências magnéticas, espíritos desejosos de relação com o passado entregavam-se passivamente como sujeitos nesses estudos, com a diferença de que não perdiam a consciência do seu eu, conservando-se atentos a todo o ensinamento. Esses estudos não eram, pois, completamente análogos aos vossos, representavam somente o esforço de uns para que se despertasse com mais rapidez a consciência espiritual, em toda a grandeza do seu poder vibratório. Então aqui nós vemos que eles também precisavam do auxílio dos amigos espirituais. E Mesmer, na condição de um magnetizador, tinha todas técnicas que no mundo espiritual, apesar de serem atualizadas, porque tudo sofre a sua evolução natural, eles continuavam com aqueles mesmos processos para que as pessoas pudessem alargar a sua visão e ter posse do seu eu mais profundo e passarem a ver o que não viam, a sentir o que não sentiam e a retornar no ontem. Então é fundamental nós compreendermos que por si só eles não conseguiam, precisavam toda uma estrutura envolvendo até os espíritos maiores, os mentores, os guias, os espíritos que ali estavam tutelando todo aquele trabalho para que eles pudessem compreender, para que eles pudessem continuar aqueles estudos periódicos que eles faziam. Então, no programa de hoje, nós tivemos a oportunidade de ver um pouquinho, de um modo amplo, de um modo vasto, como é que se lidar esses reencontros no mundo espiritual quando nós temos a oportunidade de relembrar uma vida passada, vidas passadas, histórias do nosso ontem. Agora que nós estamos caminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de pedir ajuda ao nosso telespectador. Manter uma TV, mesmo que seja web, com o seu canal no YouTube, nós sabemos das suas dificuldades naturais. A Web TV A Caminho da Luz e o seu canal no YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz, é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui da cidade de Itapira, no estado de São Paulo. E nós precisamos da sua ajuda para continuarmos com as atividades assistenciais, com as atividades doutrinárias e também com este departamento que é a TV Web. Então você pode entrar na loja virtual, loja-caminhodaluz.com.br, e até o presente momento eu já lancei 2 livros, Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo e O Poder da Liberdade. Ambos os livros eu doei os direitos autorais para o centro, e ali você vai ver uma gama de DVDs que você também pode adquirir e outros livros. É uma das formas que você tem de nos ajudar. E eu também tenho uma página no Facebook, uma fanpage. Você procure por André Luiz Querini Vilar ou curta a página facebook.com/André Luiz Vilar de número. E ali você pode mandar a sua mensagem e entrar em contato comigo. Eu desejo a todos uma semana de muita paz, uma semana de muita luz, de muita serenidade, de muito amor, de muito equilíbrio. Espero de coração que os programas estejam te agradando, levando a novas reflexões, a um modo diferente de ver a vida, de encarar a vida e de lidar com a vida. E eu peço e convido a todos para que possamos dar continuidade na semana que virá neste estudo fantástico do livro Cartas de uma Morta. Um beijo no coração de todos e até o programa seguinte.